Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição desta entrevista Autodata Webcom, um programa que, como vocês sabem, foi criado com o objetivo principal de oferecer às empresas que fazem parte deste nosso mundo automotivo a oportunidade de nos contarem um pouco sobre suas experiências empresariais e também sobre os trabalhos que estão realizando em busca do desenvolvimento das suas atividades no dia a dia. Hoje nós vamos abordar um pouco de descarbonização. E é um tema que é muito importante, vez que todos nós sabemos que esse tema da descarbonização é hoje bastante atual em todo o mundo e principalmente entre as empresas que circundam em torno desse nosso setor automotivo. Cá entre nós isso é até que justificável, vez que acho que ninguém mais discorda que precisamos com urgência realmente melhorar as condições ambientais desse planeta em que estamos vivendo, né? Para ser um pouco mais exato, nós vamos falar mais precisamente de como os combustíveis alternativos poderão ajudar nesses esforços de descarbonização no futuro. E para me ajudar nessa missão, eu vou ter aqui a companhia do meu amigo José Eduardo Buzzi, que é o presidente da MWM Motores, uma das principais fabricantes de motores diesel do Brasil. A MWM é uma empresa que tem trabalhado muito para desenvolver soluções para reduzir a emissão de poluentes, né? E acredita muito no caminho dos biocombustíveis, mais precisamente do biogás. Buzzi, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite para falarmos um pouco a respeito desse tema que é tão importante para a humanidade, né? Eu acho que eu não exagerei muito quando disse que vocês estão acreditando bastante nesse caminho do biogás. Me explica um pouco da lógica que levou vocês a escolherem essa opção como a mais eficiente. Ok. Bom, Márcio, obrigado pelo convite, por estar participando desse web da Autodata e de falar de um tema, como você disse, super atual, extremamente importante, um tema global, não é um tema regional, que é a questão da descarbonização. De fato, a MWM vem se destacando, até com certo pioneirismo, em alternativas de descarbonização para os nossos clientes, porque nós acreditamos que realmente esse é o caminho correto, é o caminho adequado para o Brasil, né? Quando você fala em descarbonização, nós temos que ter em mente que todas as empresas, todas as médias e grandes empresas do Brasil, e não só as empresas, né, os governos municipais, estaduais e mesmo o governo federal, todos têm metas de descarbonização. Todos estão comprometidos com metas de descarbonização, com metas objetivas de descarbonização. Não apenas pela questão ambiental, como você bem colocou, mas também porque a questão de você ter um selo verde vai ser um diferencial entre você estar no mercado ou não estar no mercado, entre você exportar ou não exportar, entre você poder participar de concorrências públicas ou não. Então, aquelas empresas que não estão objetivamente comprometidas com descarbonização tendem a sair do mercado, né? Então, sabendo disso, e principalmente sabendo que essas empresas, para que consigam atingir as suas metas de descarbonização, elas precisam avançar, precisam sair do escopo 1, avançar para o escopo 2 e avançar para o escopo 3. E o que eu quero dizer com isso? O escopo 1 são aquelas iniciativas de descarbonização que você tem dentro da sua própria empresa. O escopo 2 envolve os fornecedores da sua empresa, aqueles parceiros de negócio da sua empresa. O escopo 3 vai para o cliente final, vai para a utilização do produto final, enfim, de todo o ecossistema que envolve o seu produto e a sua empresa. Então, essas empresas, etc., eles precisam expandir e ir até o escopo 3. Então, o que a MWM vem desenvolvendo são soluções de descarbonização para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes que os ajudem a atingir as suas metas de descarbonização. Porém, existe um aspecto fundamental. Nós, da MWM, defendemos e acreditamos que a sustentabilidade ela está amparada em 3 pilares. O pilar ecológico, o pilar ambiental é um deles. O segundo pilar é o econômico e o terceiro é o social. Então, qualquer solução de descarbonização que a MWM oferece, ela gera a descarbonização, o benefício ambiental, com ganho econômico e com benefício social. Então, essa é a forma como nós enxergamos essa questão e é a forma como nós estamos desenvolvendo produtos e serviços, soluções completas para os nossos clientes, tanto na parte de geração de energia,
quanto na parte de mobilidade. Agora, nessa questão de você oferecer uma solução completa que seja economicamente viável, que levou vocês a tomar essa opção pelo biocombustível, pelo biogás, vamos chamar assim. De novo, é a questão do pilar econômico-social, né? Então, o Brasil, ele é o país que tem a maior diversidade e quantidade de biomassa do planeta. Portanto, é um país que tem um potencial de produção de biocombustível, de biometano extraordinário. O Brasil hoje utiliza menos de 2% do seu potencial de produção de biometano. E as nossas soluções, elas levam para o nosso cliente, seja via o biogás, o biometano, o gás natural, nós também estamos trabalhando com hidrogênio, enfim, várias soluções, levam uma solução de descarbonização com ganho econômico. Ok. Quando é que vocês começaram esse processo de desenvolvimento dessas alternativas? E se você puder falar um pouco para a gente, quanto que vocês já investiram nisso? De trás para frente, nós já investimos cerca de 20 milhões de reais em todas as iniciativas que envolvem biocombustíveis aqui no Brasil, tanto para os nossos geradores quanto para os nossos motores para mobilidade, né? E esse assunto começou quando a MWM começou a vender grupos geradores no Brasil. Nós iniciamos no negócio de grupo gerador, geração de energia, há 3 anos no Brasil. Desde o início, nós deixamos claro que a MWM entrava no negócio de geração de energia para ser protagonista. Investimos muito no negócio de geração de energia, seja investimento em capacitação tecnológica, profissionais, competência, investimento em fábrica, em produto, e hoje nós já somos o líder de mercado no Brasil, e cerca de 17% da nossa receita da venda de grupos geradores vem no mercado externo. E quando nós entramos nesse segmento de geração de energia, nós passamos a ter acesso a N outros segmentos que antes nós não tínhamos, né? Antes nós éramos tipicamente uma empresa que atuava no B2B, fornecendo motores para as grandes montadoras. No negócio de gerador, você atua no B2C. Então, nós passamos a ir para as fazendas, por exemplo, né? Fazendas, fazendeiros, são grandes consumidores de grupo gerador, porque eles precisam de segurança energética, né? Você está numa fazenda, você não pode correr o risco da falta de energia elétrica, você precisa de segurança energética, né? Você pega, por exemplo, uma fazenda leiteira, uma fazenda de produção de leite, a falta de energia elétrica causa prejuízos enormes para essa fazenda, né? Você pega uma granja, você tem problemas seríssimos com a tua produção. Piscicultura, da mesma forma. Então, a energia elétrica no campo é fundamental e tem que ter segurança energética, que, infelizmente, não é oferecida pela rede pública, né? A rede pública brasileira está sujeita a intempéries, qualquer raio, qualquer vento, qualquer tempestade, cai energia elétrica, então não é confiável. Bom, a MWM foi para o campo, porque estava oferecendo soluções de grupos geradores para o campo, e em contato com fazendeiros nós percebemos 2 coisas. Primeiro, que esses fazendeiros tinham o potencial de produzir o próprio biometano. Eles teriam condições de produzir o seu próprio combustível. E segundo, que esses fazendeiros realmente precisavam de segurança energética com redução de custo. Então, a MWM, no caso da geração de energia, nós desenvolvemos uma solução completa, a MWM trabalha com o conceito de solução completa, onde nós vamos para pequenos e médios fazendeiros do Brasil e oferecemos não apenas o gerador movido a biogás, mas toda a infraestrutura, todo o desenvolvimento de equipamentos, toda a instalação para o biodigestor, para o tratamento do gás, né, para o monitoramento desse gás que chega a geradores MWM, movido a motores MWM ou não, porém a biogás, e esse biogás é oferecido para o fazendeiro, né? Então, e isso é importante também porque você começou falando da economia circular, né? Essa solução de biogás que nós temos para as fazendas, como subproduto do biodigestor, você tem o biofertilizante ou o adubo sólido, com um rendimento muito superior àquele biofertilizante químico que normalmente o Brasil importa. Então, além de dar autossuficiência na questão do biofertilizante, é um biofertilizante com um custo bem menor, porque é produzido pela fazenda, porque independe do custo logístico de você trazer isso do exterior, Rússia, Ucrânia, etc., né? E com um rendimento muito maior, né?
E quando você tem a produção do biometano, você converte o CO2 para o biometano. O biometano tem 90% de metano. E aquele CO2 que resulta, ele é muito apreciado por indústria de cosmético, por indústria alimentícia e etc. Então você aproveita 100% de um resíduo da fazenda. Esse resíduo era um problema para a fazenda, porque ele gera metano. O metano é o pior gás de efeito estufa. Ou ele era queimado, ou ele estava poluindo o ambiente. E agora esse gás ele é utilizado continua sendo queimado, mas dentro da câmara de combustão de um motor que gera energia elétrica de baixo custo, gera a segurança energética e tem economia circular, porque tem negócios adjacentes, no caso do CO2 e do próprio biofertilizante. Eu sei que você trouxe um material para a gente que mostra bem essas diversas utilizações, inclusive no transporte, né? Inclusive não só no transporte. na geração de energia, mas inclusive no transporte. Se você quiser mostrar para a gente, eu podemos acho que era passar rapidamente, né? Então, basicamente, esse chart traz todas as vantagens que nós enxergamos na utilização do biogás, principalmente em países em desenvolvimento que têm a condição de produzir o biogás, e o Brasil é o melhor país no mundo, o mais credenciado para isso, né? Então, você tem uma agropecuária limpa, como eu falei, sustentável, a descarbonização, que é uma meta de todos, redução de custos, como eu comentei, a nossa tarifa, a tarifa energética gerada pelo biogás, ela custa de 20% a 30% menos do que a tarifa energética do grid. Então, você imagina um agricultor que consegue produzir o seu próprio biogás, seu próprio combustível, com uma tarifa 20% a 30% mais baixa e com segurança energética, né? Um outro ponto importante também são as soluções. Então, como você comentou, a MWM tem solução de geração de energia renovável para resíduos sólidos urbanos. Nós falamos de fazenda, mas esse conceito também é aplicado para as grandes cidades. As grandes cidades que têm o resíduo sólido urbano, você tem redes de tratamento de esgoto, onde você tem toda a condição de gerar o biogás, o biometano, né? Os próprios resíduos sólidos, lixões, etc., né? Então, é aquilo que, do lixo, o luxo, né? Aquilo que era descartável, vira energia elétrica de alta qualidade e baixo custo. No campo, né, os dejetos do agronegócio, então aqui nós estamos falando de suinocultura, nós estamos falando de fazendas de gado, de criação de leite, etc. Para pequenas propriedades, então para pequenas propriedades aplica-se o conceito que eu comentei do biodigestor, da filtragem, do tratamento do gás e do gerador de energia a biogás. Nós lançamos uma linha de 40 kVA, que é ideal para pequeno e médio agricultor, e também na transformação de maquinários de diesel para biogás, biometano, né? Algumas informações interessantes para a sua audiência, né? Hoje o Brasil explora apenas 3% da sua capacidade de produção de biocombustível, então por aí você vê o potencial, né? O Brasil tem um potencial de produzir até 120 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. Isso equivale a 4 gasodutos Bolívia-Brasil, equivale a 1,5 vezes a geração de energia de Itaipu, para você ter uma ideia. E uma informação importante ali, né? E substituir 70% do consumo do diesel e 35% da demanda de energia elétrica para o Brasil. E esse é um recurso que está aí a baixo custo disponível e que hoje é descartado. Aliás, hoje é um problema, né? O biometano ele pode chegar ao consumidor final 30% mais baixo do que o diesel. Então, por exemplo, nós temos uma solução de conversão de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas de diesel para o biometano. Qual é a solução que a MWM oferece? Nós desenvolvemos em fábrica o motor a biometano. É um motor que utiliza toda a estrutura de engenharia da MWM, de pesquisa e desenvolvimento. Não é uma adaptação, é um motor que nasce de fábrica, desenvolvido, original a biometano, produzido em fábrica. Mas isso não é suficiente para os nossos clientes. Os nossos clientes não querem ter o trabalho da conversão. Então a MWM desenvolveu uma solução de turnkey completa, onde nós fazemos o projeto de conversão, seja qual for o veículo. Nós fazemos a instalação de todo o kit, que inclui o motor a biometano, todas as válvulas, todas as linhas, os cilindros. Nós fazemos a homologação, nós fazemos a regularização do documento veículo,
e a MWM assume total responsabilidade com garantia e etc. Né? Em termos de vantagens para o cliente, o payback de toda essa solução é em torno de 1 ano. E se você considerar o preço do diesel hoje, e se você considerar que o biometano seja produzido na própria fazenda, esse payback pode cair para algo como 7, 8 meses. Com um custo operacional de 10 a 15% mais baixo do que o diesel por quilômetro rodado. Então, aquele cliente, ele acelera a sua meta de descarbonização, porque ele retrofita, digamos assim, ele converte a frota circulante, com um payback extremamente baixo, e com um custo operacional 10 a 15% mais baixo do que o diesel. Isso tem atraído o interesse de inúmeras fazendas no Brasil, segmento sucroalcooleiro, mas também das transportadoras, né? E o potencial de escalabilidade para o Brasil é gigantesco, né? Então é um negócio muito atrativo. O cliente ele tem a opção de fazer a conversão orgânica da frota comprando um caminhão a biometano 0 km, mas também, ao mesmo tempo, de converter a frota dele. O custo de um kit de conversão é 1/10, mais ou menos, de um caminhão 0 km. Então, pelo preço de um caminhão 0 km, ele consegue converter 10 caminhões, e isso acelera o processo de descarbonização e o atendimento das metas de descarbonização, né? Além disso, o governo federal tem incentivado muito a utilização do biometano. Recentemente estivemos em Brasília e o governo federal anunciou algumas medidas importantes para fomentar o desenvolvimento e a utilização do biometano. Uma dessas medidas é a inclusão do biometano no REID. O REID é o Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento de Infraestrutura. A segunda medida importante foi destinar 7 bilhões de reais para a construção de novas usinas de biometano. E ainda mais importante do que isso, foi incluir o biometano na nova lei do gás, que foi promulgada o ano passado, né? Então, o novo marco regulatório do gás natural, que prevê o incentivo, o fomento, a construção de gasodutos pelo Brasil, né? Deixou de ser concessão para um regime de autorização, abriu para o investimento internacional. Então, o desenvolvimento da malha de gasodutos do Brasil vai ser rápido e muito abrangente. Ou seja, o grande problema que hoje o gás natural tem, que é a capilaridade, será resolvido com essa nova lei do gás. E o biometano e o biogás, eles têm a mesma estrutura do gás natural, a mesma estrutura química do gás natural. Significa que num gasoduto você pode ter o biometano e o biogás, né? E com isso você vai ter capilaridade por todo o Brasil. Mas além disso, o biometano vem sendo chamado do pré-sal caipira, porque as fazendas vão produzir o biometano. Então você vai ter a utilização do combustível no local onde o combustível é gerado, né? E isso vai definitivamente resolver o problema de distribuição do combustível, né? E, portanto, nós vamos ter capilaridade nacional, tá? Bom, nós já falamos sobre a questão da bioeletricidade no campo, né? Todas as vantagens. Esse é um campo também que vem crescendo muito na MWM, atraindo muito interesse. E aqui eu te dou um exemplo prático. Você pega uma grande indústria de laticínio que exporta. Essa indústria de laticínio, eu poderia citar vários exemplos aqui, existem indústrias gigantes no Brasil, mas pode ser também de carne, exportação de carne, etc. Eles têm meta de descarbonização, senão eles não vão exportar. E no momento em que ele adquire o leite de um pequeno fazendeiro que tem 100, 150, 200 cabeças de vaca, e aquele leite é produzido na fazenda com uma energia limpa, sustentável, através do biogás, esse ganho de descarbonização é transferido para o grande laticínio e entra na meta do grande laticínio de descarbonização. Então, essa grande indústria de laticínio tem interesse que esses pequenos fazendeiros deixem de utilizar uma energia não renovável e passem a utilizar uma energia renovável, porque favorece o grande laticínio, né? Pode ser uma grande indústria da pecuária, enfim. Então, eles têm esse interesse. E essa é a solução que a MWM oferece. Então, a MWM vai numa pequena fazenda, faz o projeto do biodigestor, instala o biodigestor, todas as válvulas, todos os equipamentos, o gerador, a geração de energia,
E ou nós vendemos a tarifa para o fazendeiro, e nesse caso o investimento é todo da MWM, 100% da MWM, e essa tarifa é 20% a 30% mais baixa do que a tarifa pública, né? Ou o fazendeiro opta por ele investir e ter o benefício do seu investimento. Então é uma solução que interessa ao pequeno agricultor, porque aumenta a sua condição de ser fornecedor de um grande laticínio, de uma grande indústria da pecuária, por exemplo, e interessa a essa grande indústria, porque ele adquire aquela carne ou aquele leite de um produtor comprometido com descarbonização e com uma solução de descarbonização. Nós hoje temos geradores de 40 a 620 kVA, movidos a biogás, então essa é a nossa gama de produtos que nós oferecemos para esse segmento, uma gama bastante abrangente, né? Também temos a solução de bioeletricidade para a cidade, né? Não apenas, como eu citei anteriormente, a questão dos aterros sanitários, a questão do resíduo sólido urbano, que gera o biogás, que gera o biometano, que vai gerar uma energia elétrica de baixo custo e de fonte renovável, mas também para condomínios industriais, para condomínios residenciais, onde a MWM tem a solução do gás natural, né? O gás natural, por si só, ele já tem um benefício de 25% a 30% menos tóxico do que o diesel quando se fala em gás de efeito estufa, né? Então, a solução para a cidade, ela vem tanto da questão da utilização do biometano em aterros, quanto também de condomínios industriais, mas também na mobilidade. Porque esses mesmos aterros sanitários que geram o biometano para energia elétrica, também pode utilizar aquele biometano, por exemplo, para ônibus urbanos. Então, a conversão de ônibus de diesel para biometano, atendendo metas de descarbonização das frotas, das empresas de transporte e dos municípios, né? E, ao mesmo tempo, como eu disse antes, com uma redução do custo operacional em relação ao diesel de 10% a 15%, né? A nossa linha de motores, no caso da mobilidade, para conversão de diesel para biometano, motores MWM é de 125, de 170 a 315 cavalos, então pega uma gama bem abrangente. E, nesse momento, a MWM está firmando parcerias com outros fabricantes de motores com range de potência maior do que da MWM, para estender essa solução para ônibus e caminhões maiores do que aqueles que são equipados com motores MWM. Bom, aqui nós já falamos da questão do transporte, né? Esse é um kit, né? Então você tem a válvula reguladora de pressão, você tem os cilindros, o motor, como eu comentei, o motor desenvolvido e produzido pela fábrica, né? Todas as válvulas de pressão, tubulação, e a MWM oferece, então, uma solução completa. Tá? Muito bom, muito bom. Teoricamente, em termos de economia circular, isso é um grande exemplo, né? Me parece que é uma solução mais viável hoje do que o diesel verde, por exemplo, que é um assunto bem falado, bastante falado principalmente pelos transportadores de longa distância. Eles acreditam muito no diesel verde, mas essa questão do biogás me parece ser mais interessante hoje. O diesel verde, ele traria uma vantagem para o transportador que ele não precisa transformar ou converter ou substituir o seu motor a diesel por um motor a biometano. Aliás, um parênteses. Aquele motor a diesel, que é substituído por um motor a biometano da MWM, kit completo, solução tanque, ele permanece de propriedade do fazendeiro, do transportador. Passados 3, 4, 5, 6 anos, quando esse fazendeiro, esse transportador for revender o seu veículo, se ele achar mais conveniente revendê-lo na configuração diesel, ele tem um motor diesel preservado e nós fazemos a reconversão para diesel. Isso é uma grande vantagem, principalmente em relação ao elétrico, né? Você imagina a segunda vida de um veículo elétrico no Brasil, quem seriam os clientes, né? Então, apesar dos outros tantos desafios que tem a eletrificação, essa é uma delas que é resolvida com a solução da MWM, né? O diesel verde. O diesel verde, então, seria a melhor solução, porque é como se fosse um flex, você deixa de colocar o diesel no tanque para colocar o diesel verde no mesmo motor. Mas o diesel verde ainda não encontrou uma solução de viabilidade econômica. Primeiro, para a sua produção, e segundo, porque é um combustível que depende de um aditivo específico que tem um custo muito elevado, né? Então, enquanto o diesel verde não encontra uma solução
econômica, e lembra que eu comentei no início que a sustentabilidade está amparada em 3 pilares e o econômico é um deles, né? Enquanto não se encontra essa solução, o biometano é, sem dúvida, a solução mais viável para o Brasil, né? Agora, você trouxe uma informação que é importante ali, né? No kit, nesse kit de conversão, não é que você vai adaptar o motor do cidadão, você vai trocar o motor do cidadão. Eu troco o motor. Eu tiro o motor diesel permanece propriedade do dono do caminhão, e nós instalamos um kit completo com motor 0 km, desenvolvido pela fábrica e produzido pela fábrica. E pelo fato de ser desenvolvido pela fábrica por engenheiros especializados, nós garantimos exatamente a mesma performance do motor diesel original no motor a biometano. Okay. Então a curva de potência, a curva de torque do motor é exatamente a mesma do diesel, de tal forma que o caminhoneiro não vai sentir diferença em termos de performance em utilizar o diesel ou o biometano, com uma vantagem de 10 a 15% de menor custo operacional por quilômetro rodado. Isso é uma informação importante, porque isso é uma busca constante por parte, principalmente dos frotistas, que é baixar o seu custo de operação, né? Com certeza. Então ele tem descarbonização, que ajuda a atendimento da sua meta corporativa de descarbonização, uma solução turnkey, onde ele não se preocupa com absolutamente nada, ele vai focar no seu negócio. A MWM vai lá e faz todo o serviço de conversão de diesel para biometano, e no caso da fazenda também fazemos tudo, desde projeto de biodigestor até a entrega da usina de energia elétrica via banco de geradores MWM movido ao biogás. Enquanto que o fazendeiro continua focado no seu negócio e não como ele vai resolver o seu problema de descarbonização. Nós resolvemos para ele. Agora vamos falar de transporte de longa distância. O cara quer transformar o caminhão dele num caminhão com esse teu kit. Ele pode abastecer com gás natural também, se ele quiser ou não? O motor é um flex gas, né? Como a molécula do gás natural é a mesma do biogás e do biometano, o motor não sente nenhuma diferença qual é o gás que está no cilindro. Então, nós damos a esse proprietário do caminhão ou do ônibus a possibilidade, sim, de operar tanto com o gás natural, quanto com o biogás, quanto com o biometano. Muito bom isso, cara. De novo, a busca pela otimização da operação e a busca pela redução pela redução do custo do transporte, né? Que isso é muito importante, principalmente no momento em que o diesel está subindo todo dia, né? Márcio, aí você entra no terceiro pilar, que é o social, né? Então, quando você tem, por exemplo, geração de energia elétrica em fazendas, através do biometano, você está levando para aquela fazenda um polo de produção de energia elétrica. Isso gera emprego, isso gera renda para a comunidade daquela região, que vão trabalhar nessa micro-usina de energia elétrica movido a gerador MWM a biometano. É o conceito da economia circular. Da economia circular. Quando você pega o transporte público, hoje nós já temos um problema grave, que é o subsídio da tarifa, em ônibus, por exemplo, né? No momento em que você vai para uma solução de eletrificação, esse subsídio teria que ser muito maior, né? O que é inviável para os municípios e estados nacionais, ou, de certa forma, ser rebatido na tarifa, o que não é social, porque a tarifa hoje já é um problema no Brasil, né? Agora, essa tecnologia que vocês desenvolveram vai ficar aqui no Brasil ou vocês vão levar ela para o resto do mundo? Nós já estamos oferecendo essas soluções, nós já temos contatos em alguns países da África, por exemplo, que tem muito interesse. Todo e qualquer país que tenha uma vocação agrícola ou que tenha uma grande produção de resíduos sólidos urbanos, é um país potencial de utilização do biogás e do biometano. E como a MWM não foca apenas no gerador ou no motor, mas na solução completa, então nós estamos levando essa alternativa para alguns países e a receptividade já está sendo bastante interessante. E aí, nesse tema de levar para outros países, a gente fica meio inevitável a gente entrar em outro assunto. A gente já está entrando aqui na nossa reta final, a gente tem que entrar num outro assunto que eu não sei se você pode comentar muito, mas alguma coisa eu acho que você pode comentar, que é esse acordo aí de fusão aí que vocês estão fazendo com a Tupy. A Tupy vai ajudar muito nesse teu esforço aí de internacionalizar esse produto? Com certeza. A Tupy é uma empresa, é uma multinacional brasileira, é uma empresa que está no mundo inteiro, a maior função global é a Tupy. Exporta muito? Exporta cerca de 80% da sua produção. A Tupy fornece peças e componentes, blocos e cabeçotes para
todas as montadoras do mundo ocidental, para todos os fabricantes de motores do mundo ocidental. Então, é uma empresa que está no mundo, né? É uma empresa brasileira, porém global. E a Tupy tem muito interesse nessa agenda de descarbonização da MWM, né? A Tupy vê com bons olhos, ela incentiva, estimula, está interessada em investir para o crescimento desse negócio, por entender que é a solução mais viável para países com a característica do Brasil, né? Então, com certeza, a Tupy vai ser um grande alavancador de oportunidades de negócio para a MWM, não apenas nessa questão de descarbonização, mas em tantos outros segmentos de negócio, né? Agora, como esse acordo que eles fizeram com vocês vai incluir um motor agora no portfólio de produtos da Tupy, a gente pode esperar um motor MWM equipando um caminhão lá fora? Por que não, né? O principal objetivo dessa nova empresa, Márcio, é oferecer soluções para os nossos clientes, né? Então, contrato de manufatura é uma vocação que a MWM desenvolveu. Nós fabricamos motores de terceiros há mais de 30 anos. Nós temos essa expertise. Quando a MWM fabrica um motor de terceiro, não é apenas a montagem do motor, nós gerenciamos 100% do negócio, 100% da cadeia logística, do supply chain, da cadeia de fornecedores. Nós montamos o motor completo, usinamos blocos, usinamos cabeçote e ainda oferecemos serviço de localização de peças e componentes e de engenharia. Com a Tupy, nós vamos de ponta a ponta, da fundição ao motor acabado. Então, eu acho que a grande vantagem dessa nova empresa é o poder oferecer para os clientes a fabricação dos seus motores diesel por nós, né? Nós sabemos que as grandes montadoras internacionais estão cada vez mais focadas em novas tecnologias, em novas tendências, né? O veículo autônomo, a própria eletrificação, né? Mas eles ainda vão precisar de motor diesel por décadas, né? E o que nós temos a oferecer junto com a Tupy é isso. Ok, nós podemos cuidar do seu motor diesel com competência comprovada, com custo extremamente competitivo. O Brasil é competitivo, mão de obra competitiva. O Brasil tem uma indústria de autopeças completa, né? Com qualidade internacional, com players internacionais. Então, nós podemos atrair a produção de motores de terceiros e, com isso, oferecer uma solução extremamente interessante para todas as montadoras. Esse é o foco principal dessa empresa, enfim, utilizar toda essa base de conhecimento que a MWM tem e já pratica há 30 anos para oferecer essa facilidade para as grandes montadoras e aí sim no mundo inteiro. E a grande vantagem também, além da Tupy estar no mundo inteiro, é que a MWM volta a ser, entre aspas, um fabricante independente de motor. Eu ia entrar nesse... Não é? Eu ia abordar exatamente isso, né? Vocês estavam ligados a uma montadora, Isso. Eu imagino que para você prestar serviço para uma outra montadora via Tupy, fica mais fácil. Muito mais fácil. Então a Tupy já está dentro de todas essas montadoras e a MWM volta a ser visto como um fabricante independente. Então eu vejo um potencial extraordinário de trazer para o Brasil, de trazer para a indústria de autopeças brasileira a produção de motores diesel de terceiros, ou diesel, ou gás, ou biogás, ou biometano, né? Biocombustível de terceiros, trazer para produzir no Brasil. Será extremamente competitivo, com qualidade, com confiabilidade, e as grandes montadoras poderão focar o seu negócio nas mega tendências, que é o que eles fazem hoje. E no momento onde os fabricantes europeus e asiáticos estão se voltando para a eletrificação, alguém vai ter que fornecer motor a combustão para esse cidadão, para essas empresas, durante esse tempo de intermediação ali, né? Isso, e que nós acreditamos que esse tempo vai ser longo. Ou seja, uma oportunidade de negócios interessante. Para os dois lados, né? Tanto para o cliente, tanto para a montadora, quanto para a MWM. Beleza. Uma última pergunta. Nós estamos entrando aí na era do Euro 6 aqui no Brasil. Uhum. Vocês já estão preparados para isso? Já. A MWM exporta motores que equipam os ônibus da Navistar no México. E o México era previsto ter a introdução do Euro 6 antes do Brasil. Depois acabou sendo adiado por vários motivos no México, mas nós tínhamos uma data fixa que era janeiro desse ano, 2022. Então os nossos motores Euro 6, até por conta disso, já estão prontos e disponíveis. Muito bom. Luzi, obrigado pela aula que você deu aqui a respeito de biogás. Você, pelo menos para mim, você mudou um pouco a visão dessa questão do gás, da viabilidade dele, né? Nós temos algumas montadoras que estão apostando nisso também, mas para mim, qual é o caminho que a gente vai seguir ainda é uma incógnita. E hoje você me mostrou bastante qual é o potencial dessa história do gás, né? Do gás natural, do biogás, do biometano, de toda
essa opção que vocês estão colocando no mercado, né? Muito obrigado por ter dado essa oportunidade para a gente aqui. Eu que agradeço. O tema é extremamente extenso, tem muitos detalhes, eu ficaria horas aqui falando sobre isso, e também é um tema apaixonante, né? Um tema atual, super atual, e para mim foi muito bom poder estar aqui compartilhando tudo que nós estamos fazendo, as soluções que nós temos para você, para a sua audiência, e colocando a sua audiência em contato com a MWM, né? Então, qualquer dúvida, qualquer interesse, estamos à disposição. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e boa sorte aí na nova fase da empresa. Com certeza. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, Um obrigado. abraço. Tchau.